Aqui é Daniel Moura, arquiteto. Continuando, pessoal, aqui na garagem a casa. Lembrando que a gente está aqui na fase existente, tá? Não confundam a fase existente com a construção nova, tá? Isso é importante. Agora na parte 2, nós vamos lançar a laje, tá? Vou abrir aqui o projeto piloto só para vocês entenderem mais ou menos a laje aqui da garagem e da casa, tá? Inclusive aqui no projeto piloto ela está separada, a gente vai até desenhar uma laje só, tá? E a gente vai desenhar também essas platibandas aqui da casa, né? E as platibandas da garagem, beleza? Acabei movendo aqui certinho. Então vamos lá. Antes disso, o que acontece? Pode ser que alguém esteja se perguntando, por exemplo, por que a gente não desenhou tudo que era existente, depois fez o que era novo, né? Pessoal, existe uma questão que nessas ferramentas BIM, tá? O caso do Revit, por exemplo, você pode trabalhar com modelos centrais, modelos vinculados, tá? Então, claro que isso é bem avançado, né? Beleza? É só para vocês entenderem que não é necessário que o desenho... Vou mudar o termo, tá, gente? Modele, né? Na verdade, a casa primeiro, necessariamente. Mas eu acho interessante, porque você já sabe que existe tudo, então eu já posso partir para o que eu vou executar. Mas, nesse caso, porque a gente pensa que é um modelo que baseia a construção civil, no caso é o modelo virtual da obra, tá? Mas aqui no caso é um curso didático, tá? Nesse curso didático eu tenho a opção, na verdade, do CAD como referência. Então eu já sabia onde que eu ia posicionar minhas edificações, certo? Mas, obviamente, eu poderia começar toda a casa, os muros, tudo definido, e depois vir aqui para as edificações novas, porque é um processo criativo, tá? Mas por que eu adotei dessa forma aqui, tá? Antes de tudo, vou só abrir aqui uma página, só para vocês entenderem. Esse é um documento da Autodesk mesmo, tá? Aqui é um modelo central, onde as pessoas trabalham no modelo local, tá? Através, inclusive, assim, de worksets. Isso é muito interessante, tá, pessoal? Porque às vezes dentro da casa tem gente trabalhando na fachada, tem pessoal trabalhando no piso, e aí esse modelo é atualizado simultaneamente. Então é muito interessante. Mas como eu adoto no escritório algo que é projetos de pequeno e médio padrão, até o momento, né, digamos assim, então eu consegui desenvolver projetos até só mesmo, né? Em alguns casos eu vou trocando outras informações, como é o caso do engenheiro, que eu passo para a parte de estrutural, e aí vai. Mas é só para entender que a forma de trabalho aqui necessariamente pode ser que aconteça aqui até invertido, né, a questão, porque o levantamento você levanta tudo, né, obviamente. Então não esquentem com isso, tá? Pensem na parte didática da coisa, certo? Então vamos lá. E o BIM é bem extenso, tá? Não vou nem entrar em detalhe no momento. Vamos lá, para que eu consiga então lançar essa laje, né? Obviamente eu vou abrir meu arquivo aqui, né? Que é o que eu já salvei como aula 64. Vou entrar aqui na cobertura, no caso espaço marcenaria, casa existente, porque foi o que a gente fez na aula passada, né? Duplicar as vistas e organizar a fase. Beleza. Também eu vou precisar que minha subjacência, tá? Aqui na paleta de propriedades, eu esteja com o nível base do térreo visível, para que realmente eu enxergue aqui os pilares, porque é minha referência da cobertura da garagem, tá? E aqui na faixa superior, inclusive, você pode até deixar aqui como espaço marcenaria casa. Talvez nesse momento não vai mudar muita coisa, mas
em alguns trabalhos, né, eu por exemplo, trabalhei em projetos de pousada, já no Revit, e um projeto de fazenda. Então você tem pergolado, você tem uma série de informações que vão trabalhando em vários níveis. E às vezes você tem que enxergar ou acima ou abaixo, né, essa faixa de vista, né, que o Revit tem aqui, que ele fala, né, que é a forma onde corta, né, tudo tem explicadinho aqui, né, número 1, onde você está, que é a faixa principal superior, e aí vai, tá? Não vou detalhar isso aqui não, mas essa figurinha, por exemplo, você lendo aqui com mais cuidado, vai ilustrar exatamente o que essa faixa de principal aqui faz, certo? Não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Então, vou fechar aqui, certinho, pessoal. E nesses casos, inclusive, você só voltando um pouquinho ainda do que eu estava falando, em modelo central integrado, tem também a questão vinculada, né? Vinculada é um modelo que às vezes você está trabalhando num campus, né, de universidade, onde tem várias edificações, cada um trabalha em um, e esse arquivo vai vinculado, né? Na fazenda, no caso, ou na pousada, eu trabalhei um arquivo central para topografia e platô, e aí eu trazia as edificações para dentro. É um curso, inclusive, que eu vou preparar, cursos avançados. Eu ainda estou escolhendo aqui a melhor forma, né? Porque eu quero fazer isso por parte, tá? Para que eu não tenha... na verdade, para que eu vá seguindo as formas do que mais a gente faz em escritórios, assim, até de pequeno e médio porte, tá? Nesse caso, eu já atendo até uma pousada, que já é de grande porte, né? Nesse sentido. E eu consegui desenvolver isso de certa maneira só, né? Então vale essa experiência, e passar esse curso, alguns cursos intermediários e avançados, eu acho interessante, para você não confundir as informações. Mas vamos lá, chega de papo. Eu vou apagar aqui, por exemplo, essas referências que eu tenho, que foi feito lá para o pergolado, tá? E a gente agora vai usar as linhas de referência, tá, pessoal, para nos auxiliar aqui nesse trabalho, tá? Que é do lançamento da laje e as platibandas. Na guia, a gente já sabe que na guia arquitetura, aqui bem no final direito, né, superior, você tem aqui os planos de trabalho, você tem o plano de referência ou o atalho que é RP, tá? Eu já vou direto no atalho, já sigo logo o pulo do gato, beleza? Aqui na cobertura da garagem, eu sei que a platibanda vai facear os pilares, então eu já posso desenhar aqui clicando, né, nesse ponto, já venho até aqui embaixo, clico. Eu sempre procuro passar essas linhas de referência, tá? Para que deixe bem espaçado. Eu vou desenhar um nesse sentido e um aqui também por essa parte de dentro aqui, porque digamos assim, é como se fosse uma viga que viesse direto, né? Então a estrutura, a gente tem que pensar bem, né? Lá na frente, ela tem que coincidir, né? Então ficaria mais ou menos isso. E aqui nesse trecho eu fecharia aqui. Então, para plano de referência, eu vou só estender um pouco aqui. Eu clico nele e venho nesse símbolo, tá? De modificar esse plano. E aí estendo aqui. O que eu gosto é que essas referências elas fiquem cruzadas, porque assim a gente não fica pegando pontos errados, tá? Então aqui eu já consigo ter linhas que me definem a garagem, tá? Agora, no caso da casa, eu tenho esse pilar aqui de referência do cantinho, né? Que fica aqui no caso aqui numa varanda, né? Que hoje está sendo, na obra lá está sendo usado como área de serviço, que agora vai passar para o outro lado, como a gente já trabalhou, né, nela. E aí, na obra lá, a gente percebeu que tinha aí uma platibanda, né, uma laje avançando, nesse caso, de uns cerca de 80 centímetros. Então, a gente precisa dessas linhas de referência para nos auxiliar, beleza? Então, vou no RP novamente. Só que agora eu desenhei antes com a linha, né? Agora eu vou aqui com selecionar linhas, que no caso ela vai me dar uma referência através da parede. E aqui na barra de opções, na barra verdinha acima, eu vou colocar aqui ponto 80, tá? E aí quando eu aproximo da parede, sempre observem a projeção de onde que essa linha está sendo desenhada, tá? Porque senão ela vai para dentro, para fora. Observem sempre isso. E nesse caso aqui eu vou desenhando, né, sempre pela referência da parede maior,
Vou construindo aqui, tá, ó, sem problema. E aí, feito essas 4 aqui, eu já consigo clicar aqui na seta modificar, e aí eu vou estender, tá, essas linhas de referência, certo? Só sempre falando, é bom que elas não, perdão, é bom que elas se cruzem. Nesse caso aqui específico, eu nem precisava cruzar, mas deixa assim. Vou fazer aqui, fazer nesse trecho, enfim. Eu acredito que aqui eu já tenho todo o trecho, tá, da minha laje, que eu vou projetar agora, que eu vou lançar agora, eu vou modelar. Beleza? Então vamos lá. Eu vou entrar aqui no piso, eu vou fazer uma laje estrutural, porque na verdade é uma laje só de cobertura, não tem lá um piso, né, alguma coisa desse tipo. E aí eu já tenho uma laje configurada, que a gente já fez nas aulas, que é a DM Laje 15. O nível de referência aqui na paleta de propriedade já está na cobertura espaço marcenaria casa. O deslocamento -5, porque geralmente é o padrão adotado aí na construção, perdão. Exatamente, nos projetos estruturais, né? Na parte de engenheiro civil, tá? E aí a gente geralmente adota em -5. Claro, depende de projeto para projeto, tá, pessoal? E aí eu venho aqui com a linha, tá? Vou deixar aqui na barra de opções aqui acima, agora está um tom mais azul, né? Cadeia, por quê? Porque quando eu clicar no primeiro ponto, vou clicando de forma que eu não perca a linha, e aí eu vou continuando até formar o desenho completo da laje, tá? Então vou clicando, sempre levando em consideração aqui o beiral, que no caso é a laje que avança, tá, pessoal? Fechou direitinho, já viu aqui as restrições, o nível do pavimento, e aqui a gente vai finalizar, tá? Verifiquem no 3D existente, tá? Não assustem que o projeto não sumiu. No 3D nova a gente vai ver já que o projeto está aqui, tá? Porque a gente está desenhando no existente. E o que se faz no futuro, o Revit não vê no passado, né? Nesse sentido aqui no nosso template. E o que se faz no passado, obviamente lá no futuro se vê, tá? Que seria o levantamento. Não esquentem com essa parede aqui no momento, tá? Que está passando. A gente ajustou os níveis, beleza? Então vamos lá. Agora, a gente precisa desenhar as platibandas, tá? Eu vou começar a desenhar aqui pela platibanda da casa, tá? Só voltando aqui no projeto piloto. As platibandas aqui são, no caso, essas aqui, né? As platibandas da casa, certo? Vou entrar na cobertura da casa existente, tá? E aí eu venho aqui em parede. Vou buscar aqui uma parede que eu já tenho, que é pintura branca, deixa eu buscar ela aqui. Pintura branca, 20 centímetros, tá? Porque o bloco tá de 14. Daniel, em platibanda a gente trabalha blocos menores, pode trabalhar aí com bloco de 9, não tem problema, tal. Pessoal, por questões didáticas a gente vai trabalhar nesse momento, tá? Mas adotem o que o projeto de vocês for necessário, tá? Porque eu entendo que uma platibanda não vai carregamento, né? Não vou colocar aqui pilares, digamos assim, com espessura mínimas de 14 centímetros, né? Pela norma NBR 1861, se eu não me engano, de engenharia. E seção do pilar, né, a área ali, acho que tem que ter 360 centímetros, se eu não me engano, tá? Mas vamos lá. E aí eu vou usar aqui o retângulo, né, para desenhar essa parede. E aí eu venho na questão aqui, por exemplo, das restrições da paleta de propriedades. Eu vou deixar aqui -5, porque minha laje está -5, menos 0.05. E a altura 1, certo? Esse é o que eu estou adotando nesse projeto, no que a gente captou lá no levantamento. Tá certo? Na barra de opções, linha de localização. Como que a parede é desenhada? Se é por fora, por dentro, eu vou colocar como façade de acabamento externo, tá? Lembrando que eu estou desenhando através do retângulo, beleza? Aí é só clicar nessa extremidade, escolha uma extremidade adequada, tá, pessoal? E aí eu vou clicar nessa outra extremidade, certinho? Feito isso, eu dou uma olhadinha aqui no 3D. Já observem uma coisa.
Nesse caso, essa parede, eu sei que eu tenho um acabamento aqui, né, que é de pintura, né, e aí a laje vai sumir. Então, eu já posso aqui no 3D mesmo, tá, selecionar todas as paredes com o auxílio do Tab, tá, sem nenhum comando, obviamente. E a restrição, eu já desci 15, a laje tem 15, eu já desci 5, então eu tenho que descer menos 20, tá? Aí já é só matemática mesmo, beleza? Só para ficar alinhadinho aqui com a parte de baixo da laje, certinho. Feito isso, agora a gente vai desenhar aqui a platibanda da garagem, que é aquele trechinho aqui. Então vou aqui na cobertura, marcenaria barra casa existente. Estou frisando muito na palavra existente em fase, para vocês não confundirem o que é novo e o que é existente, tá? Vou entrar na parede novamente, só que nesse caso já fiz alguns testes, já vi tudo, e para agilizar mais a aula, tá? Eu já vi que a restrição aqui, por exemplo, da cobertura da casa, né, digamos assim, menos 0,50 para já chegar aqui o nível da viga, né? E aí não alocado 1 metro, aí cerca de uns 50, 40 e poucos centímetros já de altura da platibanda, certo? Só que nesse caso agora eu vou desenhar através da linha, tá? Porque aí não é uma figura fechada, não é uma figura conhecida, aqui era um retângulo, tá? A face de acabamento externo, tá tudo certinho. E aí, aqui, por exemplo, se eu já desenho a laje, eu já tenho até a referência da laje, mas aí eu, inclusive, eu tenho a referência da laje e planos de referência, tá? Então, eu vou começar aqui por cima, vou desenhando, você vê que ela desenha a parede para dentro. E aqui é também acionado cadeia na faixa de opções, tá? Possibilita que eu não saia do comando, tá? Eu vou clicando e a parede vai continuando. Por enquanto, a gente vai desenhar até aqui, depois a gente faz o acabamento. Aqui porque a parede embaixo não vai, mas tem um acabamento, né, pessoal? Aqui nesse trechinho aqui, né? Não fica essa falha aqui, tudo bem? Depois a gente ajusta isso, certo? E aí eu vou ajustar essas paredes aqui, tá? Com o Tab eu já vou pegar todas que estão conectadas, né? Aí não tenho muita informação, por isso eu já uso o Tab. E aí nesse caso eu vou descer aqui menos... no caso relação superior, né, menos pontos, no caso aqui a parede estava com 15 passando, né, menos ponto 15, certo? Aí eu esqueci, né, obviamente, somar com menos 5 do desnível da laje, então ponto 20, aí sim, aí já dá o tamanho ali adequado, tá? Na verdade aqui, deixa eu só conferir. Essa parede ainda está passando um pouquinho aqui, tá? Eu acredito que então é 25, tá, pessoal? Porque ainda tem um desnível da laje e o rebaixamento, tá? Deixa eu colocar aqui, ponto 25. Agora sim, acho que agora está tudo alinhadinho. Beleza? Só conferir direitinho e vai dar tudo certo. Tá bom? Então aqui a gente já começa a ver a volumetria do que existe da casa em relação a fechamentos, tá, pessoal? E colunas ou pilares, né? Como preferirem. E aí eu vou abrir aqui, na casa, a guia, né, da construção nova, tá? E vou aqui em 3D nova. Aí a gente já consegue ver o que a gente projetou, né? No caso do que é novo e também a casa. Beleza? Já vai fechando o projeto, né, pessoal? Já vai ficando bem interessante, bem concebido aqui. Digamos que de parede, a não ser os ajustes aqui de baixo, a gente já está bem completo, tá? A gente já deve fazer só esses acabamentos aqui e já deve partir para os muros, tá? Que a gente já finaliza isso aqui, tá? Eu vou deixar esses detalhezinhos para uma próxima etapa, só para a gente fazer as correções, não passar muito a aula, tá bom? Para quem já acompanha o canal, já faz o curso, tá? Eu peço que vocês, se possível, compartilhem esse material para amigos de vocês da área, tá? Porque é muito importante produzir conteúdo, mas eu preciso dessa audiência, né? Preciso dessa audiência de vocês. E eu tenho muita coisa mais para produzir, tá? Muito mais aulas, certo?
compartilhem, inscrevam no canal, ativem esse sininho das notificações e assim que eu postar vocês já vão ficar sabendo, tá? Para quem ainda não me enviou e-mail, peço que envie, porque aí eu vou colocar vocês nas pastas usadas nos arquivos de apoio, né, usado nas videoaulas, beleza? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.